Fala, minha galerinha do primeiro ano, tudo bem? Então a gente vai iniciar aqui nossa primeira videoaula nesse nosso momento de quarentena. Então, a princípio a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente já viu das principais forças da dinâmica. Então a gente inicia aí, antes de falarmos especificamente de alguns tipos de força, vamos aí ver o que é equilíbrio de um corpo. Um corpo ele pode estar em equilíbrio. E aí fica ligado nisso daí quando for ressaltado para você na questãozinha, quando falar em equilíbrio. A situação de equilíbrio acontece quando a força resultante sobre um corpo ela é nula, ela é igual a zero. Então, se mencionar para você na questão que um corpo está em equilíbrio, a força resultante sobre esse corpo é igual a zero, beleza? Nós temos dois tipos de equilíbrio. O primeiro deles é o equilíbrio estático, que é quando o corpo fica paradinho ali, em repouso. E o segundo tipo de equilíbrio é o chamado equilíbrio dinâmico, quando o corpo ele encontra-se em movimento retilíneo e uniforme. Mas, prof, o que é isso aí? O que é movimento retilíneo e uniforme? Bom, retilíneo porque a trajetória dele vai ser em linha reta. E uniforme, por que é uniforme? Olha só, uniforme é porque o movimento desse corpo é com velocidade sempre constante, não altera, não aumenta, não diminui, mantém-se sempre no mesmo valor, beleza? Então, falou em equilíbrio, força resultante igual a zero. Como é que eu vou identificar que esse corpo pode estar em equilíbrio também? Na questão ele pode te falar que o corpo está em repouso, ou pode te falar que ele está em movimento retilíneo e uniforme. Então isso configura a força resultante igual a zero, beleza? Vamos lá passar. Então a gente começa aí com o primeiro tipo de força, a gente já viu isso, que é a força-peso, beleza? Força-peso é aquela força que os corpos exercem sobre os astros, né? Corpos celestes exercem sobre os corpos que estão na sua superfície. Então a tendência é sempre esse astro atrair os corpos para onde? Para o seu centro. Mas, por convenção, a gente vai adotar que o sentido, a direção e o sentido da força-peso para os nossos estudos sempre será vertical e para baixo, beleza? Força-peso, direção vertical, sentido para baixo, por convenção. Mas, teoricamente, a força-peso aponta sempre para o centro do astro, seja a Terra, seja a Lua, seja um outro planeta qualquer, beleza? E aí, então, força-peso. Força, como a gente mencionou logo na nossa primeira avaliação sobre grandezas vetoriais, a força se enquadra dentro desse tipo de grandeza, como grandeza vetorial. Então, tem módulo, direção e sentido. Já definimos a direção e o sentido da força-peso. Direção vertical, sentido para baixo. E o módulo da força-peso, prof? Como é que eu calculo? Da seguinte equaçãozinha aqui, ó. Peso é igual a massa vezes a gravidade. A equaçãozinha lá que a gente aprendeu do Paulo, meu garoto, não é isso? Força-peso igual ao produto da massa vezes a gravidade. Só fica ligado no seguinte, galera, que a massa tem que estar em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, tá? Então fica ligado com relação, principalmente com relação à massa, tá? Massa sempre em quilogramas, tá? Beleza, vamos lá? Ó, fica atento aí, ó, espia. Massa é diferente de peso. Não vai te esquecer disso. Massa é diferente de peso. A massa de um corpo ela não vai alterar de uma localidade para outra. Então, a massa de um corpo na Terra, de um astronauta, por exemplo, aqui na Terra, vai ser a mesma massa que esse astronauta vai ter onde, por exemplo, se ele for mandado para a Lua. A massa dele não altera. O que vai alterar desse cara vai ser o quê? Vai ser o peso. E por que o peso desse cara vai alterar? Porque a gravidade das duas localidades, Terra e Lua, aí são diferentes. Então, massa não altera, peso altera. Tá, beleza? Não esquece disso daí. Massa é diferente de peso. E aí nós temos um exemplozinho aqui, ó. Um objeto que pesa 650 newtons na Terra tem peso igual a 1.625 newtons em Júpiter. Newtons, prof? Newtons? Força-peso. Todo tipo de força tem comunidade no sistema internacional, o Newton, não esquece. Determine a gravidade desse planeta em metros por segundo ao quadrado, sabendo que a gravidade da Terra
é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós temos as nossas opções, 15, 22, 25, 28 e 12. Vamos aqui para a resolução desse exemplozinho aqui. Então, primeira coisa, ó, já te deu aí o prof, tu botou logo o gabarito, né? Então tu já sabe que gabarito é a letra C. Então vamos aqui, ó. Começa sempre com o quê? Anotando os dados da questão. Então na Terra, a questão te falou que o peso é de 650 newtons, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então percebe que aí você não tem o quê? A massa, né? Você não tem a massa do corpo na Terra. Em Júpiter, o que é que ele me deu em Júpiter? A princípio ele só me deu o quê? O peso que o astronauta, que a pessoa tem em Júpiter, né? Que é 1.625 newtons. Eu não tenho a massa, eu não tenho a gravidade. Mas, prof, para eu saber a gravidade em Júpiter, eu preciso do quê? Da massa, não é isso? Isso. Porém, naquela observaçãozinha lá, a gente colocou que a massa não altera. Massa que a pessoa vai ter na Terra vai ser a mesma massa que a pessoa vai ter onde? Em Júpiter, beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos utilizar os dados que eu tenho na Terra para a gente calcular essa massa. Equaçãozinha do peso, Paulo, meu garoto. Peso 650, gravidade 10. O 10 está multiplicando, vou jogar para o outro lado dividindo. 650 dividido por 10, quanto é que dá? 65. Isso aí, 65 quilogramas. Não é isso, gente? Então, meus queridos, a massa desse cara é de 65 quilogramas na Terra. Automaticamente, quanto é que vai ser a massa desse cara em Júpiter? Ora, prof, tu já disse que a massa não altera, então vai ser de 65 quilogramas. Isso, beleza. Então, para a gente finalizar a questão, né, ele pediu a gravidade. Então, a gente vai utilizar mais uma vez aí, Paulo, meu garoto. Vamos substituir. 1.625 é o peso. 1.625 é o peso. A massa de 65. Tá multiplicando, passa dividindo. 1.625 dividido por 65. A gente vai encontrar o valor de 25 metros por segundo ao quadrado. Beleza? O gabarito é a letra C. A gente já tinha antecipado, né? Erro de edição. Na próxima a gente conserta. Beleza, gente? Então, ali, ó. Exemplozinho, dando o conceito, mostrando o conceito de que massa não altera de um local para o outro e massa é diferente de força-peso, beleza? Passando aí, vamos lá para a nossa próxima força. É a nossa força normal, gente, força normal. A força normal é uma força que surge quando há o contato entre duas superfícies. Opa, então quando há contato. Então, força normal só vai existir se tiver o contato direto entre dois corpos, no caso, uma superfície e um outro corpo. Regra da força normal. A força normal sempre forma 90 graus com as superfícies em contato. Então, aqui, ó, exemplo. Um balde, uma xícara em cima de uma mesa. Nós temos duas forças. O peso puxando para baixo e a reação da mesa sobre a xícara, né? A força normal. Mas, prof, a normal sempre vai ser vertical para cima? Não. A força normal, a direção e o sentido dela dependem da superfície em contato. Fica ligado aí, ó. Você tem aqui uma vertical para cima, você tem na segunda situação aqui horizontal para a direita. Se a superfície estiver inclinada, ela também fica inclinada. Então, o detalhe, percebe aí, ó, que a normal sempre forma um ângulo de 90 graus com as superfícies de contato. Beleza? Só existe força normal se tiver o quê? Se tiver contato entre um corpo e uma superfície. Prof, tem fórmula para a gente calcular a força normal? Não. Não tem fórmula específica para a gente calcular a força normal. Existem situações que a gente tem que encontrar, que a gente tem que conseguir caracterizar a situação que ele está me descrevendo num exercício, numa questão. Beleza? Vamos para uma observaçãozinha aqui a respeito da força normal. Olha lá, espia só. Em deslocamentos horizontais, seja em movimento uniforme, lembra movimento uniforme com velocidade constante, ou movimento uniformemente variado. Esse uniformemente variado já acontece quando a velocidade aumenta ou diminui, quando o movimento é acelerado ou retardado. Então, nesses movimentos horizontais, a força normal tem módulo igual ao da força-peso, tá ok? Se o deslocamento for na horizontal, a normal vai ser igual ao peso. Tá? Normal igual ao peso, então automaticamente a normal vai ser igual a massa vezes a gravidade, igualzinho à força-peso. Beleza? Acho que eu tenho um exemplozinho aqui.
Vamos lá, olha lá. Um carro de massa igual a 3 toneladas move-se em uma estrada plana e horizontal, olha o detalhe, horizontal, plana e horizontal, com velocidade constante de 75 quilômetros por hora. Sendo a gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, a força em newtons, então olha o detalhe, em newtons, sistema internacional, exercida pelo piso sobre o veículo tem módulo igual a... Então, gente, como ele quer a força em newtons, ou seja, é uma unidade do sistema internacional, todas as grandezas envolvidas devem estar no sistema internacional, tá ok? Então, aqui nossas opções. Vamos ver aqui para a resolução. Anota os dados, né? Eu colhi que a massa do carro é de 3 toneladas e a gravidade 9,8. Bom, como o movimento é na horizontal, a observação diz o seguinte, que se o movimento é na horizontal, a força normal é igual a força peso, não é isso? Beleza, prof. Então, normal igual a massa vezes a gravidade, porém tem um detalhe. Tá tudo no sistema internacional, as unidades? Não, prof, não tá, né? Então o que é que a gente tem que alterar ali? A gente tem que alterar ali a massa, né? A massa a gente tem que mudar, passar de toneladas para quilogramas. Uma tonelada equivale a 1.000 kg. Você tem 3 toneladas, então nós temos 3.000 kg. Isso aí, prof. Vamos lá. Agora só substituir os valores. Força normal, 3.000 vezes 9,8. Então a gente vai encontrar que a força que a estrada, que o piso exerce sobre o carro, vale 29.400 newtons. O gabarito ali, a nossa letra D. Nossa letra B, né? B de bola. Isso aí. Então não esquece, movimentos horizontais, normal igual ao peso. Mas, prof, pode ter situação onde a normal não é igual ao peso? Sim, claro que tem. Vamos ver lá a situação? Nós temos em elevadores, situações em elevadores, e claro que o movimento não é na horizontal, o movimento dos elevadores é na vertical. Sabe aquela sensação que tu tem de frio na barriga quando um elevador sobe ou quando o elevador desce? É devido a essa diferença na força normal. Então vamos lá. Nos problemas de física por simplificação, considera-se o elevador como uma cabine sustentada por cabos. Quando uma pessoa encontra-se no interior de um elevador, geralmente as únicas forças que atuam sobre ela são o próprio peso e a força normal, beleza? Então, em elevador, a princípio, a gente vai considerar aí somente duas forças, peso e a normal. Nós temos três situações aí. Em elevadores, temos três possibilidades. Primeiro, a normal sendo igual ao peso. Quando é que a normal vai ser igual ao peso no elevador? Quando ele estiver parado, quando ele estiver em repouso, ou quando ele subir e descer em movimento retilíneo uniforme, ou seja, quando ele subir ou descer com velocidade constante. Então, nessas duas situações, nós temos a normal igual ao peso. Nós temos aí uma situação de equilíbrio, né? Parado em repouso ou movimento retilíneo uniforme, situação de equilíbrio. Então, nesse caso, a normal será igual ao peso. Quando é que eu tenho a normal menor que o peso? Quando o elevador desce acelerado, desce aumentando sua velocidade, ou quando ele sobe retardando, quando ele sobe diminuindo a sua velocidade. Nessas duas situações aí, de descendo acelerado ou subindo retardado, nós perdemos um pouquinho o contato com o piso do elevador. Então é por isso que a força normal acaba sendo menor que o peso, né? Então a gente perde um pouquinho de contato, então a normal diminui um pouquinho. A terceira situação é quando a normal é maior que o peso. Qual é a situação? Quando o elevador sobe acelerado, aumentando a sua velocidade, ou quando ele desce retardando, desce diminuindo a sua velocidade. Então, nessas duas situações, nós temos uma compressão maior do nosso corpo sobre o piso. Então, acaba exercendo uma força normal maior que o peso. Então, nós temos essas três situações aí. Normal igual ao peso, normal menor que o peso e normal maior que o peso, tá? Então fica ligado, fica atento no que o cara te diz na questão. E aí você vai identificar qual é a situação. Se é igual ao peso, se é menor que o peso ou se é maior que o peso. Eu tenho dois exemplos aqui. Vamos para o primeiro exemplo. Um elevador em movimento descendente, então está descendo, desacelera a taxa de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Desacelerar
é descer retardado, beleza? Então, nesse caso, nós temos um movimento onde o elevador está descendo retardado. Qual é a força normal que o piso do elevador exerce sobre um objeto de 50 kg? E aí te deu a gravidade igual a 10, beleza? Nossas opções, nossas alternativas, vamos à resolução. Como sempre, nós começamos com o quê, prof? A gente começa anotando os dados da questão. Então, a aceleração meio, massa 50 kg, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, se ele te dá a massa, gente, então bora calcular logo o peso desse cara, né? Massa, eu calculo logo o peso. Me deu a massa, me deu a gravidade, posso calcular o peso. Então, Paulo, meu garoto, massa 50, gravidade 10, nós temos um peso aí de 500 newtons, tá? A pessoa tem 500 newtons de peso. Então, vamos lá. Como o enunciado da questão me disse, o elevador está descendo retardado. A aceleração está no sentido oposto ao do movimento. O movimento está para baixo e a aceleração está para cima, tá? Uma aceleração para parar o movimento do elevador. Então, vamos lá. Qual é a situação? Se está descendo retardado, a normal é maior que o peso, não é isso? Beleza. Prof, como é que a gente vai resolver, então, esse tipo de questão aí? Já que não tem uma fórmula específica para força normal. Nesse caso, gente, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, tá ligado? Lembra lá da segunda lei de Newton? Fernanda, meu amor? Olha lá, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Prof, a gente vai usar a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton nós vamos usar. Aí, nessas situações, como eu não tenho, né, uma fórmula específica para força normal. Então, vamos lá. Fica ligado no seguinte. A normal, nesse caso, está para cima. O peso para baixo. Forças em sentidos opostos. Lembra como é que eu calculo a força resultante quando eu tenho forças em sentidos opostos? Eu subtraio elas, correto? Então, a normal para cima, o peso para baixo. Então, nós temos força em sentidos opostos. Como a normal é maior que o peso, nesse caso a gente vai encontrar que a força resultante vai ser a normal menos o peso. A força maior menos a força menor. Beleza? Não esquece disso daí. Forças em sentidos opostos a gente subtrai. Tá, vamos desenvolvendo a questão. A força resultante eu já sei que é normal menos o peso, então eu vou substituir lá, ó. Então, a gente vai ter a seguinte relação. Normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Olha só, lembra que a gente já tinha encontrado que o peso é igual a 500 newtons? Lá em cima da questão, lá logo no comecinho. Então, agora a gente só vai pegar os dados e substitui. Olha lá. Normal menos 500 igual a massa, que vale 50, vezes a aceleração do elevador, que vale 0,5. Tá? Então, continuando aí, nós temos que a normal vai ser 50 vezes 0,5 me dá o resultado de 25. Não esquece, lembra lá da regra do meio. Se eu tenho um número multiplicado por 0,5, é a mesma coisa que eu pegar esse número e dividir por 2. Tá? Então, 50 vezes 0,5 é a mesma coisa que 50 dividido por 2, dá 25. O 500 que estava negativo, eu jogo para o outro lado lá, ó, positivo. Então, nós temos que a força normal vai ser igual a 525 newtons, gabarito letra A. Então, olha só, comprovando, né, que a força normal realmente é maior que a força peso. O peso vale 500, a força normal, nesse caso, 525. Então, desceu retardado ou subiu acelerado, a força normal vai ser maior que o peso. Ah, prof, legal. Mas só tem esse exemplo? Não, tem outro, como eu te falei, né? Então, vamos lá para o segundo exemplo. Uma pessoa de massa igual a 50 kg, prof, é a mesma pessoa, né? Acho que é, mesma massa, está em um elevador que desce com aceleração, desce com aceleração, desce acelerado, igual a 1 metro por segundo ao quadrado. A força do piso do elevador sobre a pessoa é igual a... prof, o que é para calcular aí? Ele não falou que é para calcular a força normal. Mas lembra que força normal é uma força de contato. É a força que as superfícies exercem sobre os corpos que estão apoiados nela. Então é justamente isso que ele está pedindo, só que com outras palavras. A força do piso do elevador sobre a pessoa. Ou seja, a força normal,
que o piso exerce na pessoa que está apoiado nele. Beleza? Então vamos lá. Anota os dados da questão. Massa 50, aceleração vale 1. E aí, como no primeiro exemplo, se me deu a massa, bora logo calcular o peso para a gente não perder tempo depois lá na frente. Então, Paulo, meu garoto, massa vezes gravidade, massa 50, gravidade 10, o peso vale 500 newtons. Então, vamos lá. O que é que mais ele me falou na questão? Ah, prof, ele me falou que o elevador está descendo acelerado. Nesse caso, a aceleração está no mesmo sentido do movimento. Então, prof, já sei. Se ele desce acelerado é porque o peso é maior que a normal, né, prof? Isso, exatamente, meu querido. Então, o peso é igual à força normal. Então, vamos lá. Força resultante massa vezes a aceleração. Mesma situação. Peso para baixo, normal está para cima. Forças em sentidos opostos, o que a gente faz? Subtrai elas. A força maior menos a força menor. Agora é invertido, agora é peso menos a normal, porque o peso na situação é maior que a força normal. Beleza? Continuando aí. Olha lá. Peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. É a equação que nós temos agora. Vamos lá, só substituir os valores. O peso vale 500 menos a normal igual a massa que vale 50 vezes a aceleração que vale 1. Então vamos aqui, continuando. Menos n, que é o sinalzinho que tem com ela, é igual a 50, que é lá o resultado de 50 vezes 1. O 500 que estava positivo passei para o outro lado negativo. Então, menos n vai ser igual a menos 450. E a gente vai dar aquela multiplicada por menos 1, né, prof? Para a gente deixar tudo positivo. Então, nós vamos encontrar que a força normal é igual a 450 newtons. Olha lá, viu que o peso vale 500 e a normal 450, comprovando que o peso é maior que a normal. Então, meus queridos, é isso daí, nossa primeira videoaulazinha a respeito das principais forças da dinâmica, mas fizemos um pouquinho de uma revisãozinha a respeito da força-peso e de força normal, só que agora nós já colocamos os casos do elevador, não é isso? Então, brevemente, vai a lista de exercícios para vocês referente a esses assuntos. Beleza, galera? Então, beijo, vamos se cuidar e vamos estudar, porque não estamos de férias. Logo, logo isso tudo vai passar, a gente vai estar junto novamente no Colégio Avante. Beleza, galera? Beijos, abraços para vocês. Fiquem com Deus.